Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Blender 3D Master Collection. Eu sou Lin Daniel e na aula de hoje nós vamos falar sobre os motores que o Blender nos oferece. Vamos falar também sobre a área de 3D, ok? Vamos falar sobre os eixos e vamos falar também sobre o cursor 3D, que é muito importante, ok? Então, no caso aqui, vou clicar Ctrl N, ok, ou simplesmente vir aqui em New, ok, ok, começando por este caminho, não é? Os outros menus nós vamos falar ao longo das aulas, não é? Porque são menus que vão ser usados quando nós começarmos a modelar os nossos, ou seja, a criar os nossos objetos. Onde está Default é porque nós estamos na aba padrão do Blender. Se colocarmos em Animation, é claro que nós queremos fazer uma animação. Então, esta é a área aconselhável para animação, porque já nos dispõe de tudo, ou seja, de tudo quanto nós vamos precisar numa animação, de tudo quanto nós vamos, todos os menus que nós vamos precisar enquanto nós criamos a nossa animação, ok? Então vamos voltar para Default, porque esse ainda não é uma aula de animação, é só um exemplo deste menu onde esteve Default, ok? Aqui é cena. Cena é o que? É a galáxia. Vamos entender como galáxia, ok? Então só temos ainda uma galáxia. Nós podemos renomear essa galáxia, sim, clicando sobre o centro, né, da caixinha, e colocarmos nossa galáxia, ok? Galáxia. Podemos criar outra galáxia? Sim. Como? Clicando neste mais, vamos criar, ou seja, uma nova galáxia. Vai criar uma nova galáxia sem nada, absolutamente nada. Aqui vai criar uma galáxia com a cópia das configurações dessa galáxia já, galáxia inicial. Aqui ele vai criar uma galáxia com linkado com esses objetos, não é? Ou seja, o que fizermos na outra galáxia, aqui os objetos da galáxia 1 também vão ser afetados, não é? Aqui, link object data, é linkar os dados dos objetos, ok? E aqui full copy faz uma cópia completa desta galáxia numa outra galáxia, ok? Aqui também podemos deletar as galáxias clicando no botão com X, ok? Agora aqui nós temos os motores. Esses motores, no caso, são dois internos, ou seja, são três internos. O Cycles Render, nas versões penso que 2.65 para baixo, eles são externos. Já 2.65 para cima, não, 65 minto, 50, 2.55, sim, ele começou a ser interno a partir de 2.55, se não estou em erro. Então temos Blender Render, é o primeiro motor, como está a dizer aqui, Engine, não é? É o primeiro motor. O que acontece nesse motor? Ele renderiza de uma forma mais rápida para aqueles computadores que são meio lentos, não é? Mas a qualidade do render não é assim tão realística. Ou seja, para que a tua qualidade, ou seja, para que o seu
render tenha uma boa qualidade, é necessário que você compreenda muito bem sobre configuração dos materiais e iluminação da cena. Em Blender Game temos o nosso motor de jogos, ok? Este é o nosso motor de jogos, Blender Game. Clicando sobre ele, algumas opções aqui neste menu de render vão mudar, porque o Blender Game não é igual com o Blender Render, ok? Ele vai mudar o que? Tanto as dimensões, tanto as sombras, tanto o modo de renderização, ele muda, ok? Clicando sobre Cycles Render, o Cycles Render, o que ele faz? É um renderizador embutido no Blender para uma escolha do usuário, se prefere usar Cycles Render ou Blender Render, né? Então, usando Cycles Render, o que acontece? A renderização é mais lenta. Por quê? Porque é uma renderização mais realística. Para aqueles computadores como o meu, no caso, eles são, ou seja, torna-se um pouquinho não, muito lento, ok? Porque eu não estou a usar a minha placa de vídeo, né, que é Nvidia GeForce CUDA. Então, foi isso. Em algumas aulas nós vamos usar Cycles Render e em outras nós vamos usar Blender Render por causa do impacto, não é? Do peso, não é? Na hora de renderizar os nossos projetos. Então vamos voltar para Blender Render. Agora vamos passar sobre o cursor 3D. O que é o cursor 3D? O cursor 3D é aquele cursor, é aquele ponto que nos indica aonde os objetos serão adicionados na tela 3D, ok? Este cursor 3D tem a forma de pinos, não é? Um círculo de pinos vermelho e branco, como vocês podem ver. Se eu colocar o cursor 3D em uma outra parte da cena, no caso está no centro, se eu colocar em uma outra parte da cena, não é? O objeto que eu criar, no caso aqui em Create, é sobre criar objetos, criar coisas, não é? Curvas, malhas, lâmpadas, outros, não é? No caso eu vou criar um texto, não é? Clicando sobre o text, não é? Criou um texto e veja que esse texto foi adicionado aonde está o cursor 3D. Agora vamos falar sobre a origem de um objeto. Vocês veem que todo objeto tem sempre uma bolinhazinha. Se eu clicar sobre esse objeto, tem aquela bolinha aí no centro. Se eu adicionar um outro objeto, se eu criar um outro objeto, no caso, né? Estamos em Create. No caso, eu vou criar uma UV esfera, uma esfera UV. Ele também, este mesmo objeto, tem uma origem, que é aquele pontinho lá no centro do objeto. O que é essa origem? É o ponto que indica o princípio do nosso objeto, ok? É o ponto que assegura tanto a movimentação, rotação daquele mesmo objeto. Podemos mudar o ponto, a origem deste objeto, ok? Mas isso será numa outra aula, ok? Tá. Agora, como centralizar o cursor 3D? Vamos supor que eu coloquei o cursor 3D lá e eu quero que ele fique no centro porque eu quero adicionar um objeto ao centro. Como é que eu vou fazer? Vou vir aqui, não é? Dando um clique sobre este mais aqui no canto, dar um clique, vou baixar um pouquinho. Aqui onde está 3D Cursor, né? Vamos colocar tudo em 0,
0, 0. E assim o nosso cursor 3D já está no centro da nossa tela. Ok? Então tá bom. Uma outra coisa do qual eu queria falar são os eixos. Temos o eixo Z, temos o eixo Y e temos o eixo X, tal como está nos indicar aqui. Ponto azul, eixo Z, ponto verde, eixo Y e ponto vermelho, eixo X, ok? Aqui nós temos o nome do item que está selecionado, no caso Sphere ou esfera em português no caso. Podemos renomear esse objeto? Sim. Pode ser aqui onde está item, porque essa é barra de menu também de propriedade dos objetos e essa é barra de ferramentas. Podemos ocultar essas duas barras? Sim. Como? Clicando sobre elas e arrastando, sobre elas até não, na margem delas e arrastando, e podemos mostrá-las clicando sobre este mais no canto da tela, ou seja, no canto nas laterais da tela, né? No caso aqui e aqui. Existe uma tecla de atalho para ocultar esses menus e mostrar? Sim, tem. Onde que é? A tecla N mostra e esconde a barra, ou seja, o menu de propriedade dos objetos ou do cursor 3D ou da cena toda. A tecla T oculta e mostra a barra, não é? O menu de propriedade, o menu de ferramentas, né? Que é Toolbars. Então, entendido sobre os eixos, eu acho que não ficou muito bem claro sobre os eixos. O eixo Z, clicando sobre ele com o botão esquerdo do mouse e arrastando o mouse para cima e para baixo, ele move o objeto para cima e para baixo. O eixo Z só serve para translatar o objeto, ou translatar, sim, o objeto para cima e para baixo. O eixo Y, dependendo da posição da tua tela, ele move o objeto para a direção em que ele indica. O eixo X também faz o mesmo, ok? Então, na próxima aula eu penso que nós vamos falar sobre a navegação na área 3D, ok? Então, eu acho que já estamos com 12 ou 13 minutos de gravação. Oxe, tenho que controlar mais isso. Então, falou, até a próxima aula. Valeu.